Nosso muito boa noite, nosso muito obrigada a cada um de vocês que estão nos assistindo. Já vi aqui alguns comentários. Zenita, né? Boa noite. Hoje nós vamos falar de um tema bastante importante para nós, que é sobre a família, sobre a evangelização. E aqui a gente agradece a vocês, ao CERJ, a equipe do setor da família, né, que somos 4 participantes. E nós vamos começar os nossos estudos hoje com a leitura da página de abertura, Selma. Então, gente, a gente está trazendo aqui do livro Carlos Torres Pastorino uma mensagem simples, mas bastante profunda para a gente começar a nossa preparação. E começa da seguinte forma: desperte para a vida. Medite em suas responsabilidades perante a humanidade e perante Deus. De você dependem criaturas que o cercam na família, no trabalho, na sociedade. Não fuja a responsabilidade que você assumir. Realize seu trabalho com amor, produzindo o melhor que puder e o máximo que suas forças o permitirem. Em suas mãos está uma parte do futuro da humanidade. Então, esse trecho está extraído do livro Minutos de Sabedoria, Carlos Torres Pastorino, mas de uma maneira assim rápida, trazendo para cada um de nós a responsabilidade, a tarefa que cada um de nós temos ao estarmos reencarnados. Todos nós somos úteis, temos a grande oportunidade de sermos úteis, de fazer a nossa parte, né? De fazer a parte que nos toca nessa obra da criação. Então, eu vou convidar todos agora para fazer a nossa prece, fechar os nossos olhos, acalmar o nosso coração e agradecer a Deus, Pai de infinita luz e bondade. Pacifica os nossos corações. Nos ajude a seguir em frente, a confiar, por mais que passamos por momentos difíceis. Nos ajude a ver a nossa parte na sociedade, a nossa parte na família. E quando nós nos sentirmos fracos, que possamos lembrar que Deus toma conta de cada um de nós. Agradecemos aos espíritos que nos orientam em cada trabalho realizado e pedimos, Senhor, que abençoe cada família que nos ouve, que abençoe as muitas famílias do nosso Rio de Janeiro e que possamos dar por início mais um estudo do CERJ na noite de hoje e que assim seja. Então, muito bom, né? Muito boa noite a cada um dos que aqui estão chegando. E a gente vai começar o nosso tema de hoje. Ele já tem um título bastante interessante, que diz o seguinte: Família evangelizada, terra regenerada. E é interessante o título porque nos traz a ideia de que há uma relação, né, entre a evangelização que acontece no lar e como ela contribui para a terra, como ela contribui para a melhoria dos habitantes. Mas a gente vai tentar conversar sobre cada um desses aspectos com calma. Num primeiro momento, eu quero trazer a vocês uma palavra que é muito conhecida em algumas obras da Joana de Ângeles. A palavra se chama atavismo. Num primeiro momento, nos parece que essa palavra não é muito comum. E uma vez eu me perguntei por que essa palavra era tão comum nas obras, por que será? E aí, todas as vezes que estamos diante de alguma obra, estamos diante de algum conceito, de alguma palavra que a gente não conhece, o melhor caminho é recorrer ao dicionário. E foi o que eu fiz. E aí diz que atavismo é uma herança de característica psicológicas, intelectuais, comportamentais dos antepassados,
Então eu estou chegando um pouco à conclusão de que é possível herdar característica. É isso que está se chamando de atavismo. Mas ainda existe uma outra definição. É uma tendência em retomar o estilo de vida, os costumes, as ideias dos antepassados. E, bom, qual seria então a terceira definição? Reaparição em um descendente de caracteres de um ascendente remoto que permanecem latentes por várias gerações. Bom, se a gente olhar essas três definições no dicionário, existe algo em comum, de que há uma herança do passado para o presente, de que é possível herdar. E aí eu comecei a entender por que Joana de Ângeles usa tanto essa expressão, porque entendemos que todos nós somos espíritos imortais. Nós nascemos e trazemos a nossa bagagem de vidas anteriores, as nossas conquistas, os desafios. Então, de fato, quando ela usa esse termo, ela está querendo dizer que cada um que nasce numa família, que cada um que nasce herda, ou melhor, é o resultado de tudo aquilo que realizou em suas vidas passadas. Então é por isso que esse termo é utilizado. Mas temos a informação na doutrina espírita de que somos espíritos imortais. Somos também filhos de Deus. E há uma definição muito interessante no Livro dos Espíritos que diz que nós somos também os seres inteligentes da criação. Então, somos aqueles que, de fato, trazemos questões de vidas anteriores. Mas somos filhos de Deus e com a inteligência para agir, com a inteligência para seguir em frente, com a inteligência para criar, né? Então, muito bem. E aí, nós também temos a informação de que nós, que renascemos, que herdamos questões de vidas passadas, nascemos criança. Passamos todos nós pelo período da infância. E por que precisamos passar por esse período da infância? E aí a gente vai recorrer à questão 383 do Livro dos Espíritos. A pergunta é a seguinte: qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Por que eu preciso passar pela infância? Qual seria a utilidade? E aí a resposta dos espíritos ela é clara. O espírito encarnado, para se aperfeiçoar, é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebem, que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados de sua educação. Bom, então eu já sei que eu sou um espírito imortal, eu já sei que eu trago questões passadas, trago conquistas, trago desafios, trago, às vezes, relações, né? Afetos, desafetos, e eu venho nascendo numa família como criança, como bebê. E aí os espíritos dizem que neste período de infância é mais fácil assimilar as impressões, é mais fácil ser educado. E que este período, por esta razão, é importantíssimo. Todos devem contribuir para educar. Então entendemos que quando nascemos, todos nós nascemos criança como uma grande oportunidade de sermos educados novamente, como uma grande oportunidade que Deus concede a cada um de um novo recomeço, de uma nova educação, de receber impressões diferentes daquelas que talvez eu já tenha recebido em outras existências. Se esse período ele é útil, ele é necessário para cada um de nós, ele precisa ser realmente muito cuidado. Não podemos, né, deixar esse período sem a assistência necessária, sem a assistência que é a educação. Muito bem, então a gente continua.
Ainda tem uma outra utilidade a infância. Continua os espíritos lá na questão 385. A infância ainda tem uma outra utilidade. Os espíritos, nós, apenas entram na vida corporal para se aperfeiçoar e melhorar. Para que estamos encarnados? Para nos aperfeiçoarmos, para nos melhorarmos, para evoluirmos. A fraqueza da idade infantil os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devem fazê-lo progredir. É então que podem reformar seu caráter e reprimir suas más tendências. Este é o dever que Deus confiou a seus pais. Por isso, a infância não é somente útil, necessária e indispensável, mas é ainda a consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Quando a gente lê essa questão 385, podemos ser tomados de uma grande encanto, de uma grande alegria. Deus a tudo provê. Permite a cada um de nós nascermos criança, como uma grande oportunidade de aprender novamente, de esquecer erros do passado. Mas, para que possamos aprender novamente, existe aí também o que nós vamos falar, que é a função e a missão dos pais. Porque é necessário, aí ele fala, procurar reformar esse caráter. Aquelas tendências que já vão aparecendo, procurar dar, né? Quando a tendência for ruim, procurar ajudá-la, transformar essa tendência. E quando essa tendência for boa, porque afinal de contas nós não herdamos somente equívocos, nós também herdamos experiências positivas, que essas experiências positivas sejam incentivadas. E nessa proposta da família, nessa proposta de pais responsáveis, procurarem educar os filhos, nessa proposta de procurar não dar vazão aos equívocos de vidas passadas e ajudar aquela tendência positiva, a gente consegue reformar o caráter. Então, a educação, ela é importante, ela é fundamental, ela é indispensável para que possamos ter espíritos melhores na sociedade, para que possamos sermos pessoas melhores. Então, a missão da educação dada aos pais, ela realmente é sagrada, como aqui diz os espíritos. E a gente precisa ver esse momento como uma grande oportunidade da criança ser educada. E ela já manifesta questões, tendências, interesses. Então, é um período de muito carinho. Não estamos querendo dizer que em outras fases da vida a educação não seja importante. Em todas as fases a educação ela é muito importante. Na juventude, na vida adulta, nunca paramos de ter a oportunidade de aprender, de recomeçar, de ampliar nosso entendimento, mas que temos a informação, sim, de que a infância é esse período mais propício para que essa educação seja iniciada. E aí eu achei interessante trazer um recorte que saiu lá no jornal O Globo em 2013, em dezembro. Neto de um dos condenados do mensalão, de 7 anos, tomou uma advertência no colégio onde estuda e foi chamado por um coordenador nos últimos dias de aula antes das férias. O menino não titubeou, ao saber que seus pais seriam chamados à escola, e soltou essa: não tem como a gente negociar isso? Conversando sobre essa lição de uma maneira bem clara. O neto, ele era, né, ele tinha a vivência na família dele, e a gente aqui já está estendendo um pouco a questão só dos pais responsáveis, mas a gente está falando de referência da família, de pessoas como um todo. E aí ele tinha a referência de que alguém na sua família, vamos dizer assim, estava envolvido com algo que não era bom, com alguma corrupção, né? E aí ele toma uma advertência na escola. Quando ele toma uma advertência na escola, os pais vão ser chamados.
E esse menino, o primeiro impulso dele é o seguinte: será que não tem como a gente negociar? Será que é possível fazer alguma coisa para que os meus pais não cheguem? E não é o nosso propósito aqui ficar analisando as diferentes questões que podem estar envolvidas, até porque nós não temos acesso a isso. A notícia não nos dá maiores detalhes, mas existe algo que pode servir para a nossa reflexão: a importância do exemplo, a importância de que, quando os pais buscam uma referência para os seus filhos, uma referência espírita, uma referência do Evangelho, isso ajuda, isso influencia. E a gente aqui está trazendo esse exemplo, mostrando que, possivelmente, né, a influência desses avós podem lhe ter trazido esse questionamento aí na escola, né? E aí a gente aproveita também, hoje nós temos muito falado da evangelização da família. E por que não estamos falando somente de evangelização de pais responsáveis, mas também da família como um todo? Porque entendemos que cada membro da família faz parte deste processo de educação. Entendemos que os avós também têm uma função importantíssima em educar, em esclarecer, em auxiliar. E quanto mais cada membro da família fizer a sua parte, mais nós vamos contribuir para que a família se fortaleça e que possa trazer, né, à sociedade uma vivência evangélica mais adequada. Tá? Então, e aí eu trouxe aqui uma das perguntas que surgem com muita frequência ainda nos dias de hoje. Devem os pais esperar que seus filhos cresçam para escolherem a própria religião? Parece até que eu já respondi, né? Porque se o período mais oportuno, que se torna mais a criança acessível, a educação é a infância, nós vamos esperar ela crescer. E aí, esta mesma pergunta, ela consta lá no livro O Consolador. Emmanuel também traz esse questionamento. Os pais espiritistas ou espíritas, nós, devem ministrar a educação doutrinária a seus filhos ou pode deixar de fazê-lo, invocando as razões de que, em matéria de religião, apreciam mais a plena liberdade dos filhos. A gente educa ou diz assim, não, deixa eles crescerem, deixa eles pensarem no que eles devem fazer, afinal de contas, eu quero filhos livres. A resposta de Emmanuel é bastante clara e de acordo com o que nós acabamos de falar do Livro dos Espíritos. O período infantil é o mais importante para todas as bases educativas. É o mais importante. Não podemos deixar. E os pais, espiritistas cristãos ou espíritas cristãos, que é a mesma coisa, não podem esquecer seus deveres de orientação aos filhos nas grandes revelações da vida. Em nenhuma hipótese, Emmanuel ele é claro, ele é direto. Em nenhuma hipótese, essa primeira etapa das lutas terrestres deve ser encarada com indiferença. Então, ele já, quando ele fala em nenhuma hipótese, está dizendo, olha, faz a tua parte, dá o seu melhor, perfeito não somos, mas dá a sua contribuição. O pretexto de que a criança deve se desenvolver com a máxima noção de liberdade pode dar ensejo a graves perigos. Já se disse no mundo que o menino livre é a semente do celerado? A própria reencarnação não constitui em si mesma restrição considerável à independência absoluta da alma, necessitada de expiação e corretivo? Eu achei isso tão interessante. Porque ele está dizendo, olha, ao reencarnarmos, ao ocuparmos um determinado papel, ao renascermos em determinada família, nós já não temos alguns limites à nossa liberdade?
Nós já não somos colocados no local necessário para a nossa evolução, porque tenhamos a certeza de que cada um de nós renasce a partir de um planejamento reencarnatório. Planejamento reencarnatório esse que é feito com muito carinho e cuidado para que a gente evolua, para que dê certo. Não existe planejamento reencarnatório para que não dê certo ou para que a gente venha a falir. Então, esse planejamento é feito. Somos colocados nos locais, na região, na família, que mais tem condições de ajudar a nossa evolução. Então, isso quer dizer que nós já somos colocados em uma condição para o nosso progresso, que muitas vezes nos limita acessos que talvez a gente não tenha que ter naquela vida. Então, aí Emmanuel faz essa reflexão. Além disso, os pais espiritistas devem compreender que qualquer indiferença nesse particular pode conduzir a criança aos prejuízos religiosos de outrem, ao apego do convencionalismo e à ausência de amor à verdade. Então, faz a sua parte. Estamos aqui falando da grande importância da evangelização infantil. Estamos falando do culto do evangelho no lar, daquele espaço onde temos a oportunidade de conversar sobre doutrina espírita, temos a oportunidade de já trazer à criança, ao jovem também, e a toda a família, o hábito da prece, o hábito de ter um momento na semana para conversar, para refletir sobre Jesus, para refletir sobre a doutrina espírita. Então, não deve haver indiferença. Então, nós, de um modo geral, encontramos tempo para o trabalho, encontramos tempo para o estudo, encontramos tempo para o lazer. E, às vezes, aquele tempo para a religião, ele, às vezes, é colocado em segundo plano. E aí a gente lembra um pouco de André Luiz quando desencarna. E ele conta que aquele momento, as reflexões que ele teve relacionadas às músicas que ele ouviu na infância, voltadas à evangelização, lhe foram importantes. Que todo aquele conhecimento intelectual que ele teve como médico, na hora em que o sofrimento estava acontecendo, era como se fosse uma bolha de sabão. É assim que André Luiz se refere. Não que aquele conhecimento não fosse válido, ele era válido. Mas o conhecimento materialista não era suficiente para, naquele momento, lhe pacificar o coração. Ele precisava de um conhecimento que lhe trouxesse a fé em Deus, a certeza em dias melhores, a certeza de que Deus a tudo provê. Então, a gente tem uma grande oportunidade de pacificar o coração dos filhos, de pacificar o nosso coração. Quando nós entendemos que a evangelização da criança, a evangelização do jovem, a evangelização do adulto e de cada um de nós não é um simples momento, mas um compromisso. E que é importante que seja feito com muita alegria. Nós precisamos contagiar as pessoas que convivem da nossa família sobre a importância da religiosidade. Então, algumas vezes, a gente usa muito o termo obrigação, gratidão, arrastar, e eu gostaria que a gente pensasse se a gente está tentando contagiar as pessoas. Eu me lembrei agora, falando isso, de uma criança que me procurou tem muitos anos e falou assim: a minha mãe, quando chega em casa e ela vem do centro, ela volta feliz. Eu também quero ser feliz. E eu achei de uma beleza, porque o que mais chamava a atenção daquele menino, que devia ter entre 5 e 6 anos, eu agora não lembro, é que quando a mãe voltava do centro, ela voltava feliz. Eu também quero ser feliz. E se aquela pessoa está se sentindo feliz
em encontrar na doutrina espírita consolo, alegria para a sua vida, eu também quero. Que quem de nós não sofre? Quem de nós não precisa do consolo? Então precisamos entender que evangelização é pacificar os nossos corações frente a tantos desafios da vida. E entendendo isso, vamos levar as crianças à evangelização com uma alegria, com aquela alegria que talvez a gente pense assim, como seria bom se eu tivesse esse conhecimento há um tempo atrás, que muitas vezes as pessoas dizem isso. Ah, eu queria ter sido evangelizada antes. Mas aí chega essa reflexão e não divulga. Então, que a gente possa aí entender essa lição de Emmanuel e contagiar as pessoas, falar, levar sim a evangelização, mas como um compromisso. Que quando o assunto é educação escolar, é muito comum que os pais não dêem alternativa. Tem que ir à escola. Tem que ir, é importante. Mas algumas vezes a gente espera que esse mesmo compromisso com a escola seja estendido à evangelização espírita de crianças, jovens e adultos. E continua Emmanuel, deve-se nutrir o coração infantil com a crença, com a bondade, com a esperança, com a fé em Deus. Agir contrariamente a essas normas é abrir para o faltoso de ontem a mesma porta larga para os excessos de toda sorte, que conduzem ao aniquilamento e ao crime. Se a gente falir, a gente está abrindo, deixando uma outra condução. Os pais espíritas ou espiritistas devem compreender essa característica de suas obrigações sagradas, entendendo que o lar não se fez para a contemplação egoística da espécie, mas sim para o santuário, onde, por vezes, se exige a renúncia ou sacrifício de uma existência inteira. Não estamos aqui juntos, reunidos em família, só para contemplar, né? Só para pensar em nós, mas para que todos juntos renascemos nessa família por um objetivo, por uma finalidade, por um planejamento reencarnatório necessário. Então temos a função de nos ajudarmos juntos. E que bom, se a nossa ajuda puder contar com o Espiritismo para pacificar os nossos corações. Então, muito bem. E aqui eu vou trazer também um outro exemplo que chamou muito a minha atenção. Aliás, acho esse livro fantástico. É o livro Libertação. Lá no capítulo 19, tem um título chamado Precioso Entendimento. Nós não vamos trazer o capítulo inteiro. Eu vou trazer um pequeno trecho desse capítulo, que acho que pode trazer para nós um pouco dessa reflexão da evangelização no lar, né? E do quanto ela é importante para a nossa sociedade, para cada um de nós. A gente vai contar um pouco a história da Margarida. A Margarida, aliás, até voltando um pouco, no livro Libertação, existe algo muito interessante, que os espíritos protetores, vamos dizer assim, eles vão em algumas regiões um pouco mais difíceis para resgatar, para cuidar. Temos a informação de que nenhum espírito fica desamparado e que no momento certo, na hora certa, há o socorro espiritual. E aí a gente vai ver o socorro de uma pessoa chamada Margarida. A Margarida, ela está encarnada, mas ela está sofrendo uma ação de espíritos desencarnados. Essa ação ela não é positiva. Nós chamamos de obsessão, né? Essa ação persistente de um espírito desencarnado querendo prejudicar. É claro que nesse trabalho assistencial é socorrida Margarida e também é socorrido esses espíritos, né, que nesse caso se chama Gregório, que tenta prejudicar a Margarida. Então vamos lá. Margarida sofre o assédio espiritual de uma falange de vários espíritos que são conduzidos pelo Gregório.
Esse é só um trechinho, mas não é o objetivo do nosso estudo hoje. Ela está prostrada, sem forças, e aí ela vai receber o socorro do Gúbio, né? E aí, nesse socorro que se faz necessário, acontece algo muito interessante. Aparece Matilde. A Matilde é entendida como uma grande benfeitora espiritual. A Matilde está desencarnada, Margarida encarnada, Matilde desencarnada. E a Matilde, ela já é uma trabalhadora no mundo espiritual. E sabe o que acontece que é interessantíssimo? A Margarida, ela é informada que a Matilde vai reencarnar como sua filha. Nossa, então, vamos pensar. A Margarida, que está vivendo uma dificuldade naquele momento, vai ter como filha um espírito que já é uma benfeitora. E aí, a Margarida fala, a Matilde fala, em breves anos, eu voltarei ao círculo de lutas, quer dizer, eu vou reencarnar. Aí a Margarida, a Margarida fica palermada ante a perspectiva de renascimento carnal para o ser iluminado que se mantinha à nossa vista. Por que seria imposta semelhante pena? A Margarida, olha, por que um espírito tão iluminado vai reencarnar como minha filha? E é tão bonito porque a Matilde vai responder para ela. A crosta terrestre é comparável a um imenso mar, onde a alma operosa encontra valores eternos, aceitando os imperativos de serviço que a bondade divina nos oferece. Ah, é um ato de bondade. E olha, além disso, temos todos laços do coração que se demoram por muitos séculos retidos no fundo do abismo. Ela está contando para Margarida que ela já tem uma relação de amor, de afeto. É indispensável buscar as pérolas perdidas para que o paraíso não permaneça vazio de beleza ao nosso olhar. Olha que poesia! É indispensável buscar a pérola. Olha que carinho e que amor. Depois de Deus, o amor é a força gloriosa que alimenta a vida e move os mundos. Olha, Margarida, eu estou com você, porque já temos uma relação de amor, tem um motivo. Mas aí ela vai dar um conselho para essa futura mãe. Nos abençoados elos de sangue nós seremos mãe e filha, de maneira a aprendermos mais intensamente a ciência da fraternidade universal. Não me receba nos braços por boneca mimosa e impassível. Opa! E aí eu fui lá, o que é impassível? Se eu não sei, eu procuro o dicionário, porque impassível não é uma palavra que eu estou acostumada. Mas nos diz o dicionário que é incapaz de se emocionar, é duro, é insensível. Olha, não me recebe nos braços como uma bonequinha mimosa, mas sem me ajudar na sensibilidade. Não me torna um objeto. E aí ela continua: adornos externos nunca trazem a felicidade legítima do coração, e sim o caráter, edificado e cristalino, base segura de que se expande a boa consciência. A árvore benfeitora não prescinde do carinho, não dispensa o carinho e a assistência constante do pomicultor. Compreende minhas necessidades para que eu te possa entender no momento justo. E aí, quando a gente lê isso, olha, não me recebe. Não é o externo que vai me trazer a felicidade do coração, é o interno, é o caráter. Então, o que nos traz feliz? É a consciência reta, é seguir a lei de Deus na nossa que está escrita na nossa consciência. É buscar a prática do bem. É isso que nos deixa felizes, não é a matéria. Mas o que é muito interessante é porque um espírito benfeitor é que pede ainda
para que o seu renascimento e a sua futura mãe olhe muito mais o coração e o caráter. E quando eu li isso, eu pensei, se Matilde, que já está no mundo espiritual, que já realiza ações de assistência e de amor ao próximo, pede que a sua futura mãe cuide do coração, do caráter, quem de nós, qual é o espírito que reencarna nos dias de hoje que não precisa ainda de um cuidado, de uma educação moral? Então, a Matilde está deixando claro aqui para a gente que os nossos filhos são espíritos e que no estado de evolução que nos encontramos, a educação ela é importante. Todos nós renascemos tendo uma grande oportunidade de recomeçarmos e de nos educarmos. Então, o grande conselho e a recomendação da Matilde, não se preocupa, o que traz a nossa felicidade é o caráter. E aí ela diz, olha, as conveniências humanas são respeitáveis, a gente respeita, de repente, aquele cuidado da mãe, a gente respeita o laço no cabelo, a gente respeita. É respeitável, está tudo bem fazer a festinha de aniversário, mas olha o que ela continua, as conveniências humanas são respeitáveis, ok, mas as espirituais são divinas. Auxilia-me a conquistar equilíbrio nas primeiras, a fim de atender aos imperativos celestiais do Espírito Eterno. Logo que me sintas os braços, não me relegues a garradice e a inutilidade, a pretexto de me guardar em material proteção. O que é garradice? Não sei. Fui olhar de novo no dicionário. É um excessivo apuro no vestir, uma pompa. Bom, então ela está dizendo que ela não quer ser vestida bonitinha? Não. A gente está falando, percebam o detalhe, excessivo. Então não me relegue a um excesso de matéria, a questões excessivas, inúteis e a inutilidade para me como se fosse um pretexto de estar me protegendo. O que eu preciso é ser evangelizada. O que eu preciso é de uma educação moral sólida para me levar à vida. Não me percas de vistas, para que o amor e a gratidão a Deus perdurem para sempre em minha memória frágil. Socorre-me em tempo para que eu seja útil no momento oportuno. Então, Matilde aí traz para nós uma grande recomendação para que a gente entenda realmente a educação como algo necessário e importante para cada um de nós, em todas as idades que nós temos. E aí, a gente vai ter aqui, né, aquele item que muitos nós espíritas comentamos lá no Evangelho. Olha, os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Ah, então faz sentido a Matilde ter contado para Margarida que elas já tinham afeto, que era necessário buscar a pérola, que Deus é bondade e que permitiu essa aproximação, porque elas já tinham um relacionamento afetivo entre antes. Então, numa família, muitas das vezes, reencarnam espíritos que têm afeições. Então, é muito interessante esse trecho, porque nós espíritas, algumas vezes, de uma maneira equivocada, a gente tende a rotular. Ou a gente nasceu, é todo mundo afetivo, ou não é. E vamos prestar atenção nesse item 8. Olha, os que encarnam, muitas das vezes, as mais das vezes, são simpáticos. Mas aí ele continua. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros, afastados em si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que lhe serve de provação. Então, na família, podem ser espíritos simpáticos, com afinidade, mas também espíritos que
de alguma forma, tiveram uma antipatia na vida passada, brigaram, se desentenderam e renasceram juntos. E por que renasceram juntos se eles têm uma antipatia? Porque o objetivo de toda a família é buscar o amor, é desenvolver os amores uns aos outros, para que esse amor possa ser também levado à sociedade. Quem cultiva o amor em casa, leva esse amor para fora do lar. Então, é muito importante, né? E aí, a gente já vem trazendo aqui. Se a gente está falando isso, qual é a importância da família? Eu já até me antecipei. Lá na 774, os laços sociais, eles são necessários ao progresso. Os de família mais apertado tornam os primeiros, os laços sociais. Eis porque o segundo, os laços de família, constitui uma lei da natureza. Quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Qual é o objetivo da família? A gente aprender a exercitar o amor como irmãos. Então, se nascem espíritos na mesma família e no passado eles tiveram uma antipatia, o objetivo é eles aprenderem a amar-se como irmãos. Se nascem espíritos que já têm uma afinidade, eles vão fortalecer mais essa afinidade e vão se amar como irmãos. Estamos falando que todos nós temos um objetivo em família, que é o desenvolvimento do amor. E qual seria para a sociedade o resultado desse relaxamento dos laços de família? E se os laços de família se afrouxarem? Aí os espíritos respondem: uma recrudescência do egoísmo. Também nunca tinha ouvido a palavra recrudescência enquanto não me tornei espírita. Fui lá no dicionário. Recrudescência é um aumento, é um agravo, é uma intensificação. Quanto mais os laços de família se afastam, mais aumenta, mais se agrava, mais se intensifica o egoísmo na sociedade. Porque se na família eu aprendo a desenvolver o amor, eu aprendo a pensar no outro e aprendo a renunciar, eu vou levar isso para a sociedade. Mas se isso não acontece na família, se eu não aprendo na família a compartilhar e a renunciar, eu também na sociedade serei mais egoísta. Então a relação é direta. Muito bem. E aí a gente vai trazer aqui agora um convite para todos vocês que me assistem. Para todos nós espíritas que procuramos desenvolver uma obra, que entendemos que a caridade é importante, fora da caridade não há salvação, né? E aí, Emmanuel, eu vou trazer só um trechinho pequeno, que vai dizer para nós o seguinte, que antes da grande obra, da grande projeção pessoal na obra coletiva, antes daquela caridade, antes daquele trabalho, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa a realização essencial. Então, a mensagem não é de que a gente deixe de realizar obras, mas que a gente reflita. Antes da gente fazer, vamos também cuidar, fazer a caridade com aqueles que convivem junto conosco. Que a gente possa também trazer, né? Que a gente possa ser aquele que chega em casa e faz aquele menino que me pergunta, né? A minha mãe chega muito feliz. E foi muito interessante ter me lembrado disso hoje, porque esse menino, ele queria saber o que acontecia na reunião mediúnica. E aí eu perguntei a ele por que ela chega feliz. Olha que interessante. Eu vou, todas as vezes que eu vou à casa espírita, eu chego em casa feliz. De alguma forma, a família, nossa, mas ela vai, chega feliz. Então, eu posso até... E aí a gente começa a pensar nesse exemplo que é mais importante, né? Se chega feliz, se quando vai à casa espírita percebe esse apoio, que bom, né? O quanto é importante. Nós estamos falando de família. Nós estamos falando que a família tem um objetivo maior, que tem um objetivo providencial de que todos devem aprender a amar-se como irmãos.
E aí fui fazendo alguns recortes do Evangelho segundo o Espiritismo, e é interessante, porque se a gente pegar a questão 582 e 583, como a gente trouxe aqui do Livro dos Espíritos, a paternidade é uma missão, ou seja, os pais eles têm um dever de fato com os seus filhos, né? Há uma responsabilidade. A gente já até trouxe um pouco nos slides anteriores, mas eu vou até ler também para a gente reforçar o nosso entendimento. Olha, diz o seguinte: Deus colocou o filho sobre a tutela, sobre o cuidado dos pais, sobre a responsabilidade dos pais, a fim de que estes, os pais, dirijam pela senda do bem, que lhe guiem pelo bom caminho. E lhe facilitou a tarefa, dando àquele, a criança, uma organização débil, delicada, que torna propício às impressões. Então a criança vem daquele jeitinho, né, com aquela aparência mais simples, já para que a gente possa cuidar. E aí continua: muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores dos jardins e de fazê-la dar bons frutos em abundância do que formar o caráter do seu filho. Bom, aí tem uma questão. Ele está dizendo que às vezes os pais cuidam mais de questões externas do que realmente o cuidado com o caráter. Se este vier a sucumbir, se este vier a se equivocar ao longo da vida, tomar um caminho errado por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Tem várias informações nesse trecho. Primeiro, que é preciso realmente cuidar desta educação e dos seus filhos. Que, se por um descuido da educação o filho toma um caminho equivocado, há um desgosto dos pais. Mas é interessante que a Karina colocou em outra cor por culpa deles. E eu acho importante falar disso porque muitas das vezes esse trecho é lido ignorando esse pequeno trechinho. Ele não está querendo dizer que todas as vezes que o filho toma um caminho equivocado é por culpa do pai ou dos pais, porque há o livre-arbítrio em todos nós. Ele está querendo dizer que quando o filho toma um caminho equivocado por descuido dos pais, os pais são responsabilizados. Parece igual, mas é diferente. Porque é muito comum, existem situações, sim, de pais que, por alguma desorientação ou por motivos diversos, não cuidam da educação dos seus filhos. Esses filhos tomam caminhos, às vezes, equivocados e traz uma dor no coração. E existe um outro momento. Os pais dão o seu melhor, tudo que eles podem fazer, e ainda assim o filho, por uma questão de livre-arbítrio, toma um caminho que não foi o melhor. Por isso, por culpa deles, é importante ser olhado quando a gente lê. Mas muito bem, voltando àquela reflexão inicial, a gente tem aí de que os pais têm uma função de educação dos filhos. E quando a gente olha a segunda parte, também tem no Evangelho que os filhos também têm um dever para com os pais. Tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, falando honrar pai e mãe. E que esse honrar pai e mãe não é apenas respeitá-los, é assisti-lo na necessidade, é proporcionar repouso na velhice, é cercar de cuidados. Ao amor se deve juntar o respeito às atenções. Então eu começo a pensar que se existe a tarefa dos pais responsáveis e a dos filhos, existe um trabalho, uma função em cada membro de uma família em fazer a sua parte, para que o exercício do amor possa ocorrer. Então, por isso a gente está falando na família como um todo, nessa família evangelizada. Porque entendemos que o evangelho, que a doutrina espírita, são caminhos seguros para nos ajudar a lidar com os desafios e as dificuldades da vida, né?
E aí, algumas reflexões finais para a gente pensar, né? Se a gente. Eu me lembrei aqui de um livro que diz o seguinte: um menino que queria ser um celular. Então a gente lembra aí com a Matilde, será que a gente está dando mais atenção ao externo, ao celular, do que os familiares? O que a gente está realmente dedicando muita atenção? O que é mais importante? Será que a gente está conseguindo compartilhar com a nossa família a mesma alegria quando a gente passeia na internet? Então é importante, né? A primeira recomendação que eu dou para quem quer convidar amigos à doutrina espírita é que o convite seja feliz. É que a gente fale com entusiasmo, com alegria. Que a gente consiga falar o quanto o espiritismo é transformador. Que a gente mantenha essa rotina. E muito bem, né? E aqui sempre há desafios em família, já estamos chegando, estamos quase no término do nosso estudo, e aqui eu trouxe também, para a gente estar finalizando, um trechinho também de Emmanuel em outro livro. Né? Muitos de nós, às vezes, pensamos, nossa, mas eu tenho feito a minha parte, ainda assim, há grandes dificuldades no meu lar. Há grandes questões que eu, às vezes, não sei como resolver. E aí eu resolvi trazer essa mensagem porque entendo que a doutrina espírita deve pacificar os nossos corações sempre. Se ela não está pacificando, talvez a gente não esteja olhando ela como ela deve ser olhada, talvez a gente precise refletir mais sobre alguns pontos, porque o Espiritismo nos é apresentado como consolador. Então, ele deve nos consolar. E a mensagem diz o seguinte: geralmente encontramos discípulos novos no Evangelho que se sentem profundamente isolados no centro doméstico, no capítulo da crença religiosa. Talvez eu seja a única espírita no meu lar. Mas ele fala mais no segundo parágrafo. Afirmam-se absolutamente sós sobre o ponto de vista da fé. E alguns, despercebidos de exame sério, tocam a salientar o endurecimento, a indiferença dos corações que os cercam. Esse se reporta, fala da zombaria de que é vítima, aquele outro acusa os familiares. E aí Emmanuel vai dizer o seguinte: olha, tá certo, existem desafios, sim. Às vezes queríamos ter força para conseguir arrebatar nossa família com muita vontade. Mas ele vai dizer o seguinte: pacifica o coração no lar, onde exista uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e lhe adapte os ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões do Mestre, aí permanecerá a suprema claridade para a elevação. Ah, então eu influencio a minha família. Se eu acreditar em Jesus, se eu levar Jesus para a minha vida, se eu buscar o meu caminho da melhor maneira possível, eu trago uma luz para minha casa. Não importa que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos se demorem endurecidos. Nem interessam a ironia, a discussão áspera ou a observação ingrata. O cristão, onde estiver, encontra-se no domicílio de suas convicções regenerativas para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. E eu acho tão interessante a proposta de uma lâmpada, porque quando está tudo escuro, uma luz, por menor que seja, ela é capaz de trazer um guia. Ela é capaz de mostrar aonde estamos. Então, talvez a nossa família possa ter inúmeros desafios, mas que nós tenhamos a condição de fazer o que melhor nós podemos fazer e que está nas nossas mãos, na certeza de que quando nos esforçamos, de que quando fazemos a nossa parte e buscamos Jesus nas nossas vidas, não tenhamos dúvida de que Jesus vem em nosso auxílio e na nossa casa para nos auxiliar. Basta uma estaca para sustentar muitos ramos.
Uma pedra angular equilibra o edifício inteiro. Não te esqueças, pois, de que se verdadeiramente aceitas o Cristo e a ele te afeiçoas, será conduzido para Deus e tua casa. Então, uma mensagem que está lá no livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, que a gente possa ser essa luz. Não importa o tamanho da luz que nós somos, não importa o quanto ela vai, mas importa de que a nossa alegria, a nossa convicção espírita, os nossos exemplos, de alguma forma, em caminhos que talvez a gente nem consiga perceber de imediato, ela auxilia aqueles que estão junto da gente. E sempre que a gente tiver uma oportunidade nas nossas vidas, que a gente fale do Evangelho, que a gente fale de Jesus, que a gente fale, às vezes, até com outras palavras, porque algumas vezes nós podemos falar de boas lições e o outro nem perceber que nós estamos falando de doutrina espírita. Mas que a gente tenha sempre uma forma consoladora perante os outros, para que a gente possa, né, ser o exemplo vivo do que nós acreditamos. Então, a gente já está chegando aqui, né? Eu quero agradecer a cada um de vocês. É uma grande alegria ver pessoas de regiões diferentes. É muito bom poder estar aqui, né? Alguns conhecidos, outros que a gente está aqui vendo. Então, nosso abraço sincero, nosso carinho para cada um de vocês que passaram aqui, né, ouvindo e procurando aproveitar esse momento também para o aprendizado, para uma reflexão maior. Eu vou pedir aqui ao meu amigo nos bastidores que possa retirar os slides. Obrigada, querido. Então, agradecendo a cada um de vocês por estar aqui e convidando para que a gente possa fazer a nossa prece de encerramento, com a certeza de que Deus permanece presente na vida de cada um de nós. Que possamos fechar os nossos olhos, que possamos nesse momento agradecer. Agradecer pela vida que temos, agradecer pela oportunidade de reencarnarmos, agradecermos pela oportunidade de conhecer um pouco da doutrina espírita, agradecermos por sabermos que não estamos sozinhos, que temos espíritos ao nosso lado torcendo para o nosso recomeço, torcendo para a nossa evolução, torcendo pela nossa melhoria, pelos recursos que nos chegam e que muitas vezes nem percebemos. Mas pedimos, Senhor, que abençoe as nossas famílias, aqueles que moram nos nossos lares, aqueles que ocupam nesse momento os nossos pensamentos, para que recebam o que melhor for possível. Deus nos dê bom ânimo, Deus nos dê força, para que possamos a cada dia seguirmos mais e mais o Evangelho de Jesus. Deus abençoe a cada um de nós e que assim seja. Então, meus queridos, o nosso muito obrigado, né, por mais esse trabalho do CERJ, que possamos, né, estar presente, né, nos próximos estudos e nas próximas palestras. E que Deus abençoe a cada um de nós.